Boa tarde. Vamos então dar início à sessão número 5 e para esta sessão número 5 nós temos a engenheira Cristina Ramos, portanto investigadora do INIAV, na unidade de Tecnologia e Inovação, que se dedica sobretudo à parte de tecnologia alimentar, a qualidade e análise sensorial. Engenheira Cristina, vamos tentar recuperar tempo. Tá bom, obrigada. Senhora. Boa tarde a todos. Desde já quero agradecer o convite que me foi feito para vir aqui falar um pouco do mirtilo. Estou numa situação em que vamos falar quase o final da cadeia, não é? Portanto, até agora falámos da produção das plantas e nunca propriamente do fruto. Portanto, cabe-me a mim começar a falar um pouco do fruto. Não que vos traga grande novidade sobre o tema, porque provavelmente todos os produtores que aqui estão, logicamente, têm que dar escoamento aos vossos produtos e, portanto, sabem como tratá-los e como fazer tudo no pós-colheita. Contudo, só para tentar sistematizar um pouco todas as ideias que todos têm, mas naturalmente um bocadinho mais, de uma forma mais arrumada, vou tentar fazer aqui uma síntese daquilo que os procedimentos que devemos ter no pós-colheita do mirtilo. Está claro que também tudo aquilo que eu falo é um bocadinho pequenino, digamos assim, perante aquele filme que nós vimos no início da Tomra, que me aparece ali com uma máquina super, que é só carregar ali nos botões, vão os mirtilos com defeito para um lado, vão os mirtilos maiores para o outro e, portanto, os nossos olhos humanos ficam um bocadinho postos em causa, não é? Porque a máquina faz tudo. Mas, de qualquer maneira, então vamos lá falar um bocadinho, vou tentar recuperar aqui um bocadinho o tempo. Portanto, eu vou falar da influência no manuseamento pós-colheita na qualidade do mirtilo. Isto agora é assim, pronto. Toda a gente sabe, portanto, melhor do que eu, provavelmente, não é? Porque estamos a falar de um pequeno fruto que, logicamente, é apreciável como todos os outros. Estamos a falar do morango também, da framboesa, da amora, mas, portanto, neste caso específico, o mirtilo é efetivamente um pequeno fruto muito apreciável, mas com um elevado valor acrescentado. E, logicamente, a qualidade do mirtilo começa logo na variedade com que se escolhe. Há variedades melhores, há variedades piores, de melhor ou menor qualidade. E, portanto, além da variedade, temos que pensar também na tecnologia de produção e no estado de maturação em que o fruto vai ser colhido e depois o adequado manuseamento, que é daquilo que eu vos vou falar. Portanto, o mais importante aqui é efetivamente a tecnologia pós-colheita que nós devemos ter que seguir de modo a manter o mais possível a integridade do fruto e ter uma qualidade especial no fim da cadeia. Para quê? Para que o consumidor final fique satisfeito, que compre o mirtilo a primeira, a segunda, a terceira vez e seja um adepto consumidor deste tipo de fruto. Portanto, a qualidade também um bocadinho redundante daquilo que eu já vos disse. Portanto, a qualidade depende não só do fruto, mas também depois do estado e do modo como é que ele vai ser apresentado no mercado. E no mercado, logicamente, vamos entrar mais uma vez e tornando a repetir, porque isto é um bocadinho tentar repetir as coisas para que entre e para que fique, não é? Logicamente, no mercado tem muito a ver com a apresentação, tem muito a ver com a caixa, a embalagem onde ele está, porque, efetivamente, uma imagem e os olhos comem mais, costuma-se dizer que os olhos também comem, e, portanto, uma boa embalagem, uma embalagem que mantenha a qualidade do produto é essencial. Tem que ter tem que ter uma boa rotulagem, tem que fornecer todas as condições e todas as informações necessárias para que o consumidor fique satisfeito e que consuma um produto de qualidade. O mirtilo é classificado, nós fisiologicamente podemos que o mirtilo está na qualidade dos frutos climatéricos, embora não seja aquele fruto tipicamente climatérico, porque o fruto climatérico tem uma elevada taxa respiratória, produz etileno e vai amadurecer pós-colheita. No caso do mirtilo, e aqui um bocadinho, está aqui, eu depois volto atrás, no fundo o amadurecimento está muito a par do crescimento do fruto, ou seja, quando nós temos um fruto de tamanho normal, característico daquela variedade, o fruto já está maduro, já não amadurece mais. E no fundo os mirtilos devem ser colhidos no estado de maturação ideal, porque os atributos organoléticos não vão melhorar com a pós-colheita. Se ele não tiver à colheita, ele já não vai melhorar depois da colheita.
E, portanto, temos que tentar apanhar os frutos no estado de maturação ideal. E no caso do mirtilo, como todos sabem, provavelmente até melhor, retorno a dizer que melhor do que eu, o estado de colheita ideal, e eu tentei fazer ali o estado da maturação, não é, do mirtilo, tem que ter uma cor azul uniforme, ele tem que ter a presença de muitas variedades características, é a pruína, que é uma característica de qualidade, tem que estar firme e, logicamente, tem que estar com ausência de danos físicos, causados por insetos, por podridões, até mesmo por mau manuseamento da colheita. E, portanto, enquanto que se frutos não maduros têm um fraco valor comercial, frutos muito maduros vão levar a que haja perdas que também nós não queremos. E, portanto, como isto também, voltando um bocadinho a repetir, como climatérico, e ele é caracterizado por ter uma taxa de respiração mais ou menos moderada e uma produção de etileno também moderada. E, portanto, temos que tentar, então, fazer uma tecnologia de pós-colheita, ter uma colheita adequada e ter uma tecnologia otimizada. Isto para evitar as podridões, para evitar a desidratação, que é uma das características e um dos fatores que mais causa prejuízo, no fundo, na pós-colheita do mirtilo, na conservação do mirtilo, porque ele facilmente desidrata e, portanto, começa a ter, não é muito visível ali na fotografia, não é? Em pequenino vê-se muito maior, mas todos vocês sabem que efetivamente vai começando a ficar, passa a expressão mirradinho, e, portanto, há a desidratação. E isso perde qualidade organolética, perde qualidade visual. Porque nós, na qualidade, temos que pensar sempre que não pensamos só na qualidade visual, na qualidade organolética, mas também nutricional. Portanto, a qualidade é um misto destes três pontos que nós temos que conjugar para que cheguemos a um produto de qualidade. E, portanto, o que é que nós também tentamos fazer? Tentamos colher o mirtilo na melhor qualidade e conservá-lo, logicamente, o maior tempo possível com a melhor qualidade possível. E para isso, portanto, temos que ter estes fatores, no fundo, resumo um bocadinho daquilo tudo o que eu disse, que na qualidade à colheita temos que ter a ausência dos danos mecânicos, das podridões, temos que ter a cor azul, portanto, é isto, no fundo, é aquilo que eu vos disse, sintetizado aqui um bocadinho neste quadro, que não vale a pena estar aqui a repetir. E, portanto, procedimentos à colheita, também já toda a gente com certeza ouviu falar nisso, portanto, devemos colher os mirtilos a uma temperatura adequada, não muito calor. Eles devem ter que ser, idealmente, deviam ser logo colhidos para as caixinhas, as embalagens que vão ser colocadas no mercado. Devem sofrer, logo a seguir à colheita, devem sofrer um arrefecimento rápido e quando podem entrar num túnel, por exemplo, de ar forçado, que rapidamente se baixa a temperatura do produto num curto espaço de tempo, e isso está provado que vai diminuir a incidência das podridões no caso da conservação. Está claro que também pode ser um arrefecimento passivo, mas que vai demorar mais tempo, como em estufas, ou assim, logicamente vai demorar mais tempo a baixar a temperatura e, portanto, vai ter incidência depois no aparecimento de alguns problemas. E, portanto, deve-se evitar o menor manuseamento possível para tirar a pruína, para não ficarem esdedadas e todos aqueles cuidados que todo um pequeno fruto, não estamos a falar, não é com isso que eu diga que, por exemplo, uma maçã não deve também ter cuidados, não é? Mas estamos a falar de um fruto muito pequenino, muito perecível, que fica logo danificado se for maltratado, digamos assim. Um dos modos que temos já sabemos que toda a cadeia de frio deve ser mantida na pós-colheita, na conservação. Uma das maneiras que temos para aumentar o tempo de vida de prateleira será atuarmos na
concentração de oxigênio e dióxido de carbono. Portanto, nós já falámos que eles respiram, não é? Têm uma taxa moderada, uma taxa respiratória moderada, e, portanto, nós podemos fazer com que podemos ter o método da atmosfera controlada, embalagens específicas, podemos ir pela atmosfera controlada ou podemos ir para a atmosfera modificada. Na atmosfera modificada eu vou controlar, digamos assim, à partida, e tenho um controle desde o princípio ao fim do ar, digamos assim, da composição do ar que existe na minha embalagem. É um processo caro, é um processo que encarece, logicamente, todo o produto em si. E a atmosfera modificada, eu vou fazer com que haja o controle da respiração do meu fruto dentro da embalagem. E para isso ela é modificada, mas depende da respiração, depende do filme, porque vai ter que ter um filme, digamos que pode ser um filme ou termoselado, ou um filme ou uma caixa especial para isso, porque ele vai, à medida que vai respirando, vai haver permeabilidade do filme e, portanto, sai o oxigênio, sai o dióxido de carbono, entra o oxigênio e eles próprios vai manter o ar que existe dentro da embalagem. E isso, logicamente, vai depender muito quer das características do fruto, quer da temperatura. Nunca nos podemos esquecer que qualquer método de conservação tem que ter uma temperatura. E a temperatura dos pequenos frutos, e no caso do mirtilo, pode chegar aos 0 graus centígrados. Portanto, nós sabemos que se mantivermos uma temperatura de 0 graus e uma umidade de 95%, conseguimos chegar a vidas de tempo de prateleira de cerca de 14 dias. Sendo que, e por isso é que eu vos pus ali aquela bolinha, portanto, as condições ideais são os 2 a 5% de oxigênio e 10 a 15% de dióxido de carbono. Isto porquê? Porque quer a níveis superiores de dióxido de carbono, quer a níveis inferiores de oxigênio, eu vou ter que começar a aparecimento de problemas que podem ser de sabores estranhos, de mesmo descoroçimento ou descoloração, ou aparecimento de podridão, que é efetivamente aquele grande problema que nós temos depois na conservação dos pequenos frutos. E, portanto, vamos atuar na atmosfera, porque atuando na atmosfera que existe dentro da embalagem, nós conseguimos reduzir a atividade metabólica, ou seja, há uma diminuição, um controle da respiração, da taxa respiratória, e assim conseguimos não só uma menor desidratação, como também o controle dos fungos que possam aparecer. Portanto, para ter frutos de elevada qualidade no mercado, para que tenhamos um consumidor ótimo, para consumir mirtilos para toda a vida, além de todas aquelas características inerentes que os mirtilos possam dar, com a atividade antioxidante e aquelas coisas todas que nós sabemos que fazem muito bem à saúde, nós temos de ter não só as melhores condições à colheita, como, essencialmente, também as condições pós-colheita. Sendo que, uma vez mais, reforço que um produto de má qualidade, mesmo que seja bem conservado, não se torna num produto de boa qualidade. Portanto, a boa qualidade, aliada ao pós-colheita e à conservação, tem que vir da origem, tem que vir nas condições da produção e da colheita. E assim sim temos os frutos de elevada qualidade. Portanto, muito obrigada a todos. Estou a dispor para qualquer dúvida. Muito obrigada. Espero ter cumprido o tempo. Obrigada. Obrigada. De facto, foi possível cumprir o tempo. Espero que tivesse sido suficientemente esclarecedora. Toma ar agora. Passamos então agora à apresentação também pela investigadora do INIAV, Alexandra Pinto, que faz parte da área de intervenção dos sistemas agrários na vertente de Economia e Sociologia Agrária e é responsável pela área de intervenção de mercados e consumidores. Alexandra? Então, boa tarde a todos. Eu primeiro queria agradecer o convite que me foi dirigido para participar neste evento. É com muito gosto que estou aqui. Queria também publicamente agradecer ao meu colega Pedro Oliveira, que estava aqui há um bocadinho, agradecer-lhe o desafio que me fez de vir apresentar os trabalhos que nós desenvolvemos no INIAV, nesta área de intervenção que é relativamente nova, de mercados e consumidor.
A minha apresentação tem por título Circuitos de Comercialização e Valorização dos Consumidores. Eu vou, inicialmente, enquadrar estes dois temas, os circuitos de comercialização e a valorização, e, no final, vou apresentar um trabalho empírico que nós realizámos no INEAV. Infelizmente, não foi com esta cadeia de valor dos mirtilos, que é tão importante e que tão dinâmica e que é relativamente recente no nosso país. Vou apresentar-vos um trabalho que fizemos com uma outra cadeia de valor, ela também muito emblemática e que é tão importante para a economia do setor agroalimentar, que é a cadeia de valores do vinho. Eu começo por então falar em circuitos de comercialização, dizendo que, de há alguns anos esta parte, tem havido uma evolução enorme nestes circuitos de comercialização. São circuitos cada vez mais longos, mais complexos, com mais intervenientes com funções muito específicas. No entanto, estes circuitos de comercialização, embora mais longos e por vezes mais difíceis de conhecer, são circuitos muito eficientes nas respostas às necessidades e às preferências dos consumidores. São circuitos que são eficazes no encaminhamento dos produtos até ao consumidor final, são circuitos que têm trazido uma grande diversidade na oferta, portanto, os consumidores têm à sua disposição produtos, imensos produtos de origens diferentes tipos de produtos que não tinham anteriormente, se não existissem estes circuitos tão complexos e tão dinâmicos, e têm, naturalmente, conveniência no produto e conveniência nas lojas, nos pontos de venda. Parece que tudo, e é verdade que estes intervenientes conseguem alcançar os seus objetivos, tudo corre bem neste lado mais da oferta, mas em termos daquilo que se passa junto dos consumidores, os consumidores também, de há uns tempos a esta parte, começam a manifestar receios relativamente a estes circuitos mais complexos, mais longos, receios esses que naturalmente se ligam ao desconhecimento de quem são os intervenientes, onde é que muitas vezes não conhecem a origem dos produtos, e esses receios naturalmente se ligam a situações, a crises de segurança e qualidade alimentar, situações ligadas às alterações climáticas, em que o consumidor está preocupado com estas alterações e com a pegada de carbono e com outras situações que estão ligadas a estes problemas, e, portanto, o consumidor começa a manifestar no seu comportamento de compra algumas alterações e conseguimos, por exemplo, em trabalhos que têm sido, muitos trabalhos têm sido feitos. Este que eu trago aqui foi feito em 2020, um inquérito a cerca de 27 mil consumidores europeus, em que lhes foi perguntado quais eram os principais critérios de compra, e aparece como naturalmente que o sabor e o preço são dois importantes critérios de compra que estão aqui identificados, mas a segurança alimentar é também um critério de compra que eles consideraram, e naturalmente também a origem. Neste trabalho que foi feito, foi também perguntado aos consumidores quais eram, porque era para eles uma dieta saudável e sustentável, e se verificarmos, eles consideram, e ainda bem, que consumir mais frutas e legumes ligava-se a uma dieta mais saudável, mais sustentável, e naturalmente que consumir produtos locais, produtos sazonais, também estavam ligados a essa dieta mais saudável. Naturalmente que os intervenientes nos círculos de comercialização têm este conhecimento e, naturalmente, procuram responder aos consumidores. E procuram responder aos consumidores procurando encurtar estes circuitos de comercialização de diferentes formas, através de vendas diretas, procurando reavivar mercados locais, incentivando a plataformas de produtores, e também do lado daqueles intervenientes que estão mais ligados à distribuição moderna ou à grande distribuição, também começamos a verificar que eles procuram sinalizar os produtos locais. Eu, em França, verifiquei em dois hipermercados de grandes e importantes empresas de distribuição francesa, em que eles identificavam os produtos lácteos de produtores próximos daquele local onde o supermercado estava implementado, inclusive também ao nível da carne, os produtores de carne serem produtores da região. E, portanto, estas são as respostas que os intervenientes no circuito de comercialização procuram dar aos consumidores. A outra parte da minha apresentação tem a ver com a valorização que os consumidores fazem dos produtos e das suas características, e relacionar isto com os contextos de comercialização. Pensar, por exemplo, será que um consumidor que vai comprar mirtilos num supermercado valoriza os mirtilos da mesma forma que os valoriza quando os pode adquirir próximo da área de produção, ou numa loja especializada, ou numa feira? Será que valoriza da mesma forma? E nós,
Naturalmente, quando falamos em valorização, e eu sou da área da economia, aqui a valorização que nós estamos a falar é o valor monetário, é saber quanto é que os consumidores valorizam em termos monetários os produtos alimentares e as características. Nós podemos saber isto de duas formas, através do preço de compra, sabendo que e o preço de compra não é mais do que o preço definido pelo vendedor, ou saber através da disposição a pagar dos consumidores. E a disposição a pagar dos consumidores também não é mais do que o preço máximo que o consumidor está disposto a pagar por um determinado produto, ou o preço a partir do qual ele já não compra. E a compra acontece como? Quando há uma comparação entre esta disposição a pagar e o preço de venda, se a disposição a pagar do consumidor é superior ao preço de venda, naturalmente que o consumidor compra, e se a diferença entre a disposição a pagar e o preço de venda for maior que zero, também o consumidor compra. Como é que nós conseguimos conhecer, então, ou estimar a disposição a pagar? E aqui já começa a entrar no nosso trabalho mais de investigação. Podemos conhecer, através daquilo que se calhar muitos de nós já respondemos a inquéritos, portanto, são métodos mais declarativos em que nós respondemos e dizemos qual é que é a nossa disposição a pagar. Podemos também, de uma forma, através de tratamentos estatísticos, chegar a partir dos preços de venda e das quantidades vendidas, também chegar a essa disposição a pagar, mas nós no INEA utilizamos uma metodologia da economia experimental, desenvolvemos mercados experimentais com consumidores, e estes mercados experimentais têm a ver são experiências em que nós controlamos os produtos, as características dos produtos, a informação que transmitimos aos consumidores e também, naturalmente, a amostra dos consumidores que participam nestes mercados. O que é que nós pretendemos? Como eu já disse, medir a disposição a pagar, mas pretendemos ainda credibilizar esses valores da disposição a pagar, porque nós sabemos que, quando são inquéritos declarativos, as pessoas não respondem de uma forma menos implicada naquilo que são os valores. Aqui, nestes nossos mercados, nós utilizamos umas metodologias e, para além disso, para além da metodologia de permitir revelar a disposição a pagar, nestes mercados, os consumidores que participam podem fazer uma compra. Portanto, estão muito próximo daquilo que é uma situação real. Aqui um bocadinho só para fazer um bocadinho de promoção aos nossos trabalhos no INEAV, nós temos um laboratório de economia experimental, onde realizamos já realizamos vários trabalhos que eu vos vou apresentar no slide seguinte. Fazemos trabalhos exploratórios sobre o comportamento do consumidor e preferências dos consumidores, respondemos às questões societais das principais cadeias de valor nacionais, e aqui estão os diferentes trabalhos que já fizemos. Já trabalhamos com maçãs, peras, tomate, alface, produtos mais transformados como o pão, broas e o vinho. E, naturalmente, as questões que colocamos para analisar têm a ver com questões ligadas à segurança alimentar, certificação, qualidade, modos de produção e contextos de comercialização. E é por isso que eu vou orientar agora a apresentação do trabalho prático, o trabalho empírico que fizemos no âmbito de um projeto europeu com 2 empresas de vinho do Douro e com 2 tipos de vinhos destas 2 empresas. E a pergunta que fizemos foi como é que podemos aumentar a disposição a pagar dos consumidores, como é que também podemos aumentar a fidelização dos consumidores para estes tipos de vinho. As hipóteses de trabalho, elas estão aqui identificadas. Começámos por dizer, vamos aumentar a disposição a pagar, melhorando a qualidade organolétrica dos produtos, ou vamos aumentar a disposição a pagar, ou vamos aumentar a disposição a pagar, melhorando as condições de produção, e a terceira, vamos aumentar a disposição a pagar, melhorando o contexto de comercialização e fazendo aqui uma imersão na paisagem. Foi interessante ver o colega anterior que falou e que no final da apresentação fez referência à importância da paisagem e a importância que os consumidores, como eles valorizam a paisagem, e aqui eu vou falar sobre isso e vou-vos mostrar como é que consumidores de vinho valorizaram a paisagem e já estou aqui a dar alguns resultados, como melhoraram a sua disposição a pagar pelo facto de existir aqui esta paisagem. Este é o nosso protocolo de experiência. Nós temos um desenho experimental, não vou entrar em detalhe porque não tenho tempo para o fazer, mas vou destacar aqui, nós tínhamos 2 grupos de consumidores. Eram 2 amostras de 100 consumidores, em que eles tiveram, o protocolo de experiência foi igual para os 2 grupos, com uma diferença. Uns estavam num contexto, estávamos numa sala de provas da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, e o outro grupo, o grupo 2,
foi imerso na paisagem. O que é que nós fizemos? Pedimos apoio a uma empresa de audiovisual, que foi às vinhas das empresas de vinho, filmou aquela paisagem maravilhosa do Douro, filmou e registou o som muito importante, o som de toda a fauna, o som da água, e depois na mesma sala de provas, nós construímos esta paisagem. Portanto, fizemos uma imersão dos consumidores na paisagem. Este grupo de indivíduos, destes consumidores, nós não informámos que eles estariam neste ambiente. Eles entraram na sala e tinham o som, sobretudo som e imagem, e, portanto, fizeram a valorização neste contexto. Vamos só voltar aqui o protocolo, só para chamar a atenção, porque eu tenho estado a falar da disposição a pagar, faltou falar daqui da fidelização. Nós também, aqui na nossa experiência, procuramos simular uma fidelização. Nós sabemos que a fidelização é a compra repetida ao longo do tempo, não tínhamos possibilidade de fazer diferentes mercados experimentais ao longo do tempo. O que fizemos foi simular isso, pedindo aos consumidores para avaliarem 2 garrafas, 3 garrafas, 6 garrafas. Portanto, havia aqui um esforço da parte dos consumidores e nós queríamos saber se a disposição a pagar aumentava ou não, ou se alterava com esta compra repetida dos consumidores. Em termos de resultados, nós, na primeira etapa da nossa experiência, eu ainda não disse isto, os consumidores não tinham informação sobre os vinhos, eles estavam identificados com números. Aqui eu identifico-os como convencional e reserva, só para melhor exemplificar e melhor explicar os resultados, mas eles não tinham essa informação. Eles sabiam que era vinho tinto, que era vinho do Douro, que eram de determinado ano, todas as características eram iguais, em termos destas mais importantes, e aquilo que nós fizemos na primeira foi uma prova cega. Provaram o vinho, avaliaram o vinho e avaliaram o vinho em termos de disposição a pagar, o valor monetário. E o que é que nós verificámos? Que 3 vinhos eles não conseguiram diferenciar, mas houve um vinho em que a disposição a pagar foi significativamente mais alta, 20% mais alta. O tal vinho reserva, que no fundo era um vinho que em termos de qualidade era um vinho melhor. Depois, na segunda etapa, nós aí passámos uma informação sobre os vinhos. Falámos sobre o modo de produção ligado aos herbicidas, porque no projeto tínhamos essa componente também, e então aquilo que dissemos foi, há aqui 2 vinhos, e dissemos, o número tal e o número tal, garantimos que eles não foram utilizados herbicidas nas vinhas que lhes deram origem. Os outros 2 vinhos nós não dissemos que foram utilizados, dissemos não temos informação. E o que é que aconteceu? Em termos de resultados, claro que a informação dos herbicidas fez com que a disposição a pagar dos consumidores aumentasse para os vinhos, a garantia de não existência de herbicidas para os vinhos reserva em cerca de 12%, e os vinhos convencionais, a disposição a pagar cresceu. E agora, falando em termos do contexto de comercialização, o que é que nós verificamos? É que realmente os 2 grupos valorizaram de forma diferente todos os vinhos e que a imersão na paisagem fez com que a disposição a pagar aumentasse cerca de 30% a 50%. Portanto, uns valores muito superiores relativamente àquilo que era a situação em que não havia essa imersão na paisagem. Em termos de fidelização, também verificamos que houve uma atração do grupo 2, pelo facto de estar ali naquela paisagem, por a compra eles manifestaram, quiseram mais indivíduos comprar mais garrafas de vinho, e a disposição a pagar também foi superior. Para concluir, porque o tempo, espero estar a cumprir o meu tempo, para concluir, o que é que nós podemos dizer é que o contexto da paisagem, o contexto do território, tem um impacto significativo na valorização dos produtos alimentares. Perspectivamos um reaproximar entre a produção e os consumidores, e neste caso, naturalmente, estamos a falar do produto vinho, queríamos orientar para o enoturismo, perceber que numa situação, num contexto de enoturismo, os consumidores valorizam melhor os produtos e, naturalmente, pareceu-nos também que houve uma maior fidelização, não podemos dizer desta forma, mas houve uma maior atração para a compra de mais produto, e nós sabemos que essa atração e essa fidelização é muito importante para o negócio das empresas no médio e no longo prazo. Muito obrigada pela vossa atenção. Espero cumprir. Obrigada pelas intervenções, quer da Cristina, quer da Alexandra.
Provavelmente desse lado vocês não sentem a diferença, mas quem está aqui, o barulho de fundo faz-nos imensa diferença. Eu tive muita dificuldade em ouvir as comunicações e estava aqui ao lado. Portanto, temos que tentar ser falar um bocadinho mais baixo, este barulho de fundo, a ver se reduz. Eu não sei se conseguiram ouvir as comunicações, se têm algumas questões a colocar a alguma das oradoras em relação àquilo que foi aqui apresentado, ou se elas foram suficientemente esclarecedoras em relação à apresentação. Se houver, eu peço, está lá uma no fundo, eu peço que se identifique nome e entidade, sim? O meu nome é Sérgio Narciso e trabalho na empresa Organifarm. Há aqui uma questão que se prende com a primeira exposição relativamente à qualidade na apanha e depois como é que nós podemos manusear isso. Tenho aqui a dúvida que é a seguinte: após a apanha, nós, enviamos o produto para o armazém, no entanto, falou-nos que havia ali, de facto, alguns gases que poderiam condicionar para pior ou para melhor a qualidade dessa conservação. E eu gostava que me desse mais alguns elementos para nós ficarmos, e para mim ficar mais claro com essa questão, porque para nós é extremamente importante esse condicionamento. A qualidade e todos os cuidados, quando falei da apanha e da colheita, normalmente a colheita é feita a uma temperatura, a temperatura ambiente, que muitas vezes até pode estar, dependendo do dia, não é? Pode estar a uma temperatura elevada, ou seja, o fruto está sujeito a uma determinada temperatura. Quando eu falei que era, por exemplo, um dos cuidados a ter, se de preferência colocá-lo logo nas caixas, nas embalagens de expedição, isto porquê? Por causa até dos danos mecânicos, não é? Não é em vão e não é por acaso que as caixas que se encontram no mercado, quer nos mirtilos, quer nas framboesas, têm aquele tapetezinho por baixo, não é? Porque no fundo é para evitar os choques mecânicos e os danos mecânicos. Ou seja, no caso da temperatura, por exemplo, ele está sujeito a uma determinada temperatura elevada, muito diferente daquela que deveria ser depois durante a conservação e que vai, lá está, a importância da temperatura tem a ver com a taxa respiratória e com a produção de etileno. E, portanto, o ideal, e isso para melhorar no pós-colheita, no manuseamento pós-colheita, uma das condições importantes será tentar baixar a temperatura, peço desculpa, mas anda aqui uma mosca, é tentar baixar a temperatura do fruto. Daí a necessidade, e que é muitas vezes referido, que deve haver, assim que é apanhado, deve logo ir para um circuito de um tapete de ar forçado, de arrefecimento rápido, para baixarmos rapidamente a temperatura do fruto. E para evitar o desenvolvimento de determinadas, por exemplo, o caso da botrytis, que muitas vezes existe até no campo, e desde que haja condições em em embalagens mais ou menos fechadas, com uma determinada composição do ar atmosférico e depois da temperatura, se for uma temperatura elevada, ele desenvolve-se. Portanto, uma das condições ideais e que toda a gente deve ter esse cuidado e que muitas vezes é descurado, era mesmo esse arrefecimento prévio antes de entrar na central, não é? Porque ele depois entra na central e, logicamente, vai entrar para temperaturas mais baixas. Mas se ele, por exemplo, se conseguirmos fazer um arrefecimento dos 24 graus, por exemplo, que existe no meio ambiente quando se está a fazer a colheita, se conseguirmos logo rapidamente baixar, por exemplo, para os 10, ele facilmente vai entrar para os 0 ou para os 2 graus no circuito de distribuição e de manutenção muito mais rapidamente. E por aí a grande vantagem de diminuir e o grande cuidado, porque todos os outros, apanhar os bons, deixar os maus, rejeitar os que têm danos, isso é fácil de fazer. Isto talvez seja aquele pequeno segredo dos pequenos frutos que pode ter muita influência no período pós-colheita, no aumento de vida de prateleira. Não sei se esclareci, se era esse, por exemplo, é esse um dos casos mais prementes, digamos assim. Está esclarecido? Então, obrigada.
Não sei se existe mais alguma questão. Ali àquele lado. Nome e entidade a que pertence. Só um bocadinho, vem aí o microfone. Manuel da Silva, produtor de mirtilos. Dando continuidade a este tema, eu queria pôr uma questão. Temos fruto a granel numa caixa. E, para observar o fruto, dá-se-lhe umas baldeadelas, como se costuma dizer, para o observar. Eu pergunto, é aceitável esse rebuliço, vamos lá, essas voltas? Bom, esse rebuliço não faz muito bem ao fruto de todo, não é? Pronto. Aquilo que eu disse, que logicamente os frutos deviam ser colhidos diretamente, no ideal, para as pequenas embalagens, é precisamente para evitar esse rebuliço. Porque esse rebuliço que fala e o sacudir, o que estou a imaginar é fazer assim, não é? Para tentar ver quais é que estão, ou no fundo escolher os melhores frutos, ou retirar os piores frutos depois da colheita. Isso deve ser feito logo à colheita, ou seja, essa rejeição deve ser feita logo no momento da colheita e não apanhar tudo e escolher depois. Não sei se é se fui clara, não é? Ou se respondi à sua pergunta. Portanto, o ideal não é aconselhável. Não é aconselhável, porque vai ter maiores perdas. Pode pensar assim, olha, eu vou apanhar mais depressa, vou poupar no tempo de colheita, porque o coletor não tem esse cuidado. Chega e apanha tudo. Mas depois pense que depois vai ter, para já, mais tempo na escolha. E depois vai ter mais perda na escolha. Porque se põe 1 quilo, imagine ter uma caixinha de 125 gramas de mirtilos ou ter 2 ou 3 quilos. Os que estão de baixo, logicamente, se estiverem maus, até podiam ter passado no primeiro crivo. Aqui já não passam, porque já levaram com 4 quilos de mirtilos em cima. Não é? Portanto, é de evitar isso, sim. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não? Está tudo esclarecido? Passamos para o painel seguinte, que é para tentar continuar a recuperar tempo. Está bom. Obrigada.